Oh, newspapermen meet such interesting people. They know the lowdown, now it can be told. I'll tell you quite reliably off the record about some... Hesitei se justificaria este episódio, mas qualquer coisa me diz que era preciso fazê-lo. Este episódio é dedicado à imprensa livre de Angola, portanto à imprensa liberal de Angola, aos primeiros jornais de Angola, sobretudo à civilização da África portuguesa, que é o primeiro jornal, se descontarmos, como já falámos aqui, se descontarmos o boletim oficial do governo de Angola, ou da província de Angola, o primeiro jornal angolano vem a ser a Civilização da África Portuguesa, criada em 1866. Em 1881 aparecerá o primeiro jornal de filhos do país, o Eco de Angola. Portanto, eu diria, apetece dizer, grosso modo, que há uma primeira fase de jornais de Angola, de Luanda, que são feitos por portugueses, ou seja, por indivíduos nascidos em Portugal, e os jornais dos filhos do país, de proprietários nascidos em Angola, começa apenas em 1881. Indubitavelmente que há, já neste tempo, uma clivagem racial, uma clivagem somática. Por outras palavras, estes jornais de que vou falar hoje são jornais feitos por brancos ou por portugueses nascidos em Portugal, embora com ideias libertárias para aquela época. Então, este primeiro e mais importante, a Civilização da África Portuguesa, mais importante porque mais marcante, tem à sua frente dois homens. António Urbano Monteiro de Castro, vulgo Urbano de Castro, e Alfredo Júlio Cortês de Mantua, Alfredo de Mantua. Ambos são portugueses vindos de Portugal, nascidos em Portugal. Urbano de Castro nasceu em Lisboa em 1836, no seio de uma família burguesa, e radicou-se em Angola em 1859. Em Luanda, ele exerceu várias profissões, nomeadamente a profissão de escrivão do Tribunal da Relação de Luanda e também de advogado previsionário. O advogado previsionário, portanto, era um indivíduo que exercia as funções de advogado nos pleitos, portanto, em tribunal, em juízo, não tendo licenciatura em Direito, o que era o comum naquele tempo em Luanda. Havia falta realmente de juristas. Além disso, Urbano de Castro foi também professor da Escola Principal de Luanda e também por duas vezes eleito vogal da Câmara Municipal de Luanda. Urbano de Castro foi também proprietário de um palha-bote. Um palha-bote é um veleiro de dois mastros, com vela latina, com vela triangular, que fazia o circuito de Luanda ao longo do Kwanza. O Kwanza começou a ter barcos a vapor apenas a partir da década de 1880 e o trajeto de Luanda para os presídios das margens do Kwanza era feito, até por volta de 1880, era feito por palha-botes, portanto por estes veleiros. Alfredo de Mantua era açoriano, nasceu em Ponta Delgada em 1841, era conterrâneo e colega em Coimbra de Antero de Quental, que aliás foi bastante amigo. Até Antero até chegou a ser o padrinho dos filhos de Alfredo de Mantua em Angola, dos filhos mulatos, segundo a própria expressão do Alfredo de Mantua em Luanda. Alfredo de Mantua, que era estudante em Coimbra desde 1860, participou em 1862 na famosa algazarra que deu origem à questão coimbrã, portanto, onde faziam parte outros futuros autores da chamada geração de 70, entre eles também o Essa de Queiroz e o Ramalho Ortigão. Mas Alfredo de Mantua é expulso da universidade e em 1866 já se encontra em Luanda. E em Luanda funda, justamente em 1866, com Urbano de Castro, este jornal, A Civilização da África Portuguesa, que vai durar apenas 2 anos e que ainda vale algumas prisões aos dois autores, considerados pelo governo de Angola como arruaceiros. Qual é a diferença entre o pensamento destes dois homens? Ambos são, sobretudo o Urbano de Castro, ambos são abolicionistas. Ambos são abolicionistas, defendem o fim da escravatura, mas é uma coisa que hoje, nos nossos dias, custa a acreditar a muita gente, mas acho que é preciso incidir nisso. Mas porque são abolicionistas, eles são entusiastas do colonialismo. Eles são entusiastas
do Império Português, do crescimento do Império Português. Eles acreditam que o Império Português só cresce se for abolida a escravatura e se Angola se tornar ou crescer como colónia de exportação de matérias-primas. É este um aspecto a apontar. Essencialmente, essa a forma deles, é esse o pensamento destes dois homens, com uma diferença. O Urbano de Castro era monárquico, o Alfredo de Manto era republicano. Acreditava que a República iria libertar não só Portugal, mas também Angola de muita coisa. Neste primeiro período da imprensa livre, portanto antes de 1881, ainda vão aparecer outros jornais em Luanda. Todos, exceto um, todos jornais de opinião, jornais doutrinários, diria, portanto com artigos de opinião e de discussão. Nenhum destes jornais, à exceção de um, que é o Mercantil, nenhum destes jornais é jornal noticioso. Nós temos o Cruzeiro do Sul, que vai existir entre 1873 e 1878, onde colabora Urbano de Castro, depois de ter fechado a civilização da África Portuguesa. Temos A Verdade, dirigido por Alfredo de Manto, também depois de ter deixado a civilização da África Portuguesa. E temos, sim, um jornal que é o único jornal noticioso. E porquê? Porque vive da publicidade, tal como os então jornais da metrópole, tal como os então jornais de Lisboa. Este jornal é o Mercantil. O Mercantil é dirigido pelo comerciante português José Pinto da Silva Rocha e vai durar 27 anos, vai durar até 1897. Repito, é um jornal noticioso, vive da publicidade e o governador Ferreira do Amaral, em 1883, até vai elogiá-lo e vai compará-lo ao Diário de Notícias de Lisboa. Há que assinalar também um jornal chamado O Comércio de Luanda, que teve existência entre 1867 e 1870, com uma tipografia na Cidade Alta, na Rua da Misericórdia. E na esquerda, a Igreja da Misericórdia, construída em 1576. Aqui também funcionou o Hospital da Misericórdia, que foi sede da Escola Médica de Luanda, a primeira instituição de ensino superior em Angola. Este jornal era um jornal de fake news. Não de fake news, não dava notícias, mas talvez de opiniões falsas. Porque ele era dirigido, na verdade, pelo juiz do Tribunal da Relação, o juiz Luís José Mendes Afonso. E ele tinha por função apenas denunciar outros jornalistas. É este jornal, o Comércio de Luanda, este falso jornal, o Comércio de Luanda, que denuncia dois colaboradores da civilização da África Portuguesa, dos quais já falei noutro episódio. Pode-se ver aqui em cima, ali em cima. É ele quem denuncia o brasileiro Francisco Pereira Dutra e que leva Pereira Dutra à prisão e àquela morte misteriosa da qual já falámos. Finalmente, ainda neste período, merece referência um jornal no qual colabora o Urbano de Castro e que se chama O Cruzeiro do Sul, mas este jornal, em 1873, é dirigido por um militar português, Francisco Pinheiro Baião, mas também por um filho do país, Lino Maria de Sousa Araújo, Lino Araújo. Lino Araújo será o primeiro filho do país, primeiro mestiço, a ser proprietário de um jornal. Cá está. Não quer dizer que nesta época os filhos do país não colaborassem nestes jornais. O que não se conhece é nenhum, a não ser o caso do Lino Araújo, como proprietário, enfim. O Lino Araújo era um aspirante da alfândega, era um funcionário da alfândega de Luanda, e ele então, com Francisco Pinheiro Baião, era proprietário deste jornal, O Cruzeiro do Sul. Mas o Lino de Araújo tem um papel efêmero. Em 1876 ele acusa de despotismo o governador Batista de Andrade, o que lhe vale ser expulso da alfândega de Luanda. Não se sabe bem como, a verdade é que o Lino de Araújo vem a Lisboa protestar, reclamar contra o processo que lhe foi levantado, mas em Lisboa o poder político atribui-lhe uma indenização. E depois de receber essa indenização, ele cala-se e desaparece e abandona a atividade jornalística. Possivelmente voltou para os trabalhos da alfândega, mas abandona o jornalismo. Neste jornal do Cruzeiro do Sul participa, como já disse, o Urbano de Castro,
e também um homem chamado António Francisco Nogueira, que é um ex-comerciante de Moçambique e funcionário do Banco Nacional Ultramarino. António Francisco Nogueira tem a particularidade de ser o autor de uma obra que, enfim, que deu o que falar. É uma obra colonialista, mas certamente ela mostra qual é a mentalidade já deste tempo, já desta segunda metade do século XIX. Veja-se o título. A obra chama-se A Raça Negra sob o ponto de vista da civilização da África, publicada em 1880. É um livro que ficou como referência. Mas vamos ter que esperar ainda por 1881, pela década de 80, para vermos aparecerem em força os filhos do país nas suas reclamações nativistas, que vão ter peso, sobretudo, nas últimas 2 décadas do século, portanto, entre 1881 e 1900. For old Sadie's onk, ting-a-ling-a-ling, city desk. Hold the press, extra, extra, read all about it. It's a mess, meets the test. Oh, newspapermen meet such interesting people. It's wonderful to represent the best. Now, newspapermen meet such interesting people. I've met the gal with $1 million knees. Also the guy who sat up on a steeple, just where the point was.